Venha, Catarina. Veja com os seus próprios olhos como uma mulher de verdade dá o que você nunca pôde dar: um filho. A frase estava escrita à mão com tinta dourada no convite de casamento mais luxuoso do ano. O Gonçalo, o meu ex-marido, pensou que este convite me faria chorar num canto do quarto, a lamentar o meu destino de divorciada abandonada. Ele pensou que eu ficaria destroçada ao vê-lo ao lado da Mariana, a jovem que agora carregava o seu herdeiro. Infelizmente, o Gonçalo esqueceu-se de uma coisa. Ele não sabia que eu não viria de mãos vazias. Por trás da minha aparência cara, guardava uma gravação de voz que transformaria a sua festa luxuosa num inferno na terra e faria o seu rosto arrogante desmoronar-se. A chuva forte batia contra o vidro do meu apartamento no 30º andar, criando um ritmo monótono, mas calmante. O céu do porto naquela tarde parecia cinzento, como se estivesse de luto ou talvez a preparar-se para uma tempestade. Na minha mão repousava um envelope de veludo cor de vinho do Porto, pesado, espesso e com cheiro a dinheiro. Não era um simples convite. Era uma declaração de guerra, uma declaração de vitória enviada diretamente pelo Gonçalo, o homem que há 3 anos atirou as minhas malas para fora de casa. Tudo porque eu estava demasiado ocupada a trabalhar e ainda não lhe tinha dado um descendente. Percorri com a ponta da unha do meu dedo anelar, pintada de vermelho sangue, os nomes em relevo na capa: Gonçalo, Mariana. Os seus nomes estavam lado a lado, de forma tão arrogante, rodeados por ornamentos florais impressos com tinta de ouro verdadeiro. Irônico. Muito irônico. O Gonçalo, que antes se queixava sempre das minhas despesas mensais, agora esbanjava milhares de euros apenas num pedaço de papel que acabaria no lixo. Lentamente, abri o convite. Um aroma de perfume masculino emanou dele. O perfume do Gonçalo, amadeirado e de tabaco, que um dia fora o meu favorito, o lugar onde eu costumava encostar a cabeça depois de um longo dia de trabalho. Mas agora, esse cheiro apenas me provocava náuseas. Os meus olhos não se focaram na data ou no local do evento, num salão de baile de um hotel de 5 estrelas, mas sim num pequeno pedaço de papel inserido especialmente lá dentro. A caligrafia inclinada e acentuada do Gonçalo. Para a Catarina, a minha ex-mulher demasiado ambiciosa. Espero que venhas. A Mariana quer muito conhecer-te. Ela quer que vejas a barriga dela a começar a crescer. Vem. Aprende como ser uma mulher completa. Não morras velha e sozinha, sem ninguém para rezar por ti. Fiquei em silêncio. O tic-tac do relógio de parede soava alto na sala silenciosa. Se isto tivesse acontecido há 2 anos, talvez eu tivesse rasgado este papel aos gritos e depois passado a noite a abraçar uma garrafa de vinho barato e a chorar até os meus olhos incharem. Mas a Catarina de agora não era a Catarina de antes. A Catarina que aqui estava era uma mulher que tinha sido reconstruída a partir dos escombros da destruição. Tijolo por tijolo, dor por dor. Caminhei em direção ao grande espelho na parede do meu quarto. O reflexo da mulher que me encarava de volta tinha um olhar penetrante, sem lágrimas, sem tristeza. Pelo contrário, o canto dos meus lábios ergueu-se ligeiramente, formando um sorriso fino e assustador. O sorriso de um predador que acaba de ver a sua presa entrar na armadilha sem se aperceber. Gonçalo, Gonçalo, murmurei suavemente. A minha voz ecoou nas paredes do quarto. Pensas que convidaste uma perdedora para a tua festa? Pensas que te estás a exibir? Não, querido. Acabaste de abrir a porta para a tua própria destruição. Atirei o convite para cima da minha cama king size, como se fosse lixo. Agora era hora de me preparar. Esta noite era o palco, e eu tinha que estar perfeita, mais perfeita que a própria noiva. Entrei no meu closet. Dezenas de vestidos estavam pendurados em ordem, mas a minha mão foi diretamente para um vestido especial que eu tinha preparado há uma semana. Um vestido preto justo, de um designer europeu.
O tecido era uma seda espessa que abraçaria cada curva do meu corpo com uma precisão mortal. O corte era elegante, decente, mas com uma racha na perna alta o suficiente para fazer qualquer um suster a respiração quando eu andasse. A cor frequentemente associada ao luto. E, de facto, eu ia usá-lo para o funeral. O funeral do orgulho do meu ex-marido, que morreria esta noite. Sentei-me em frente ao tocador. As pequenas luzes à volta do espelho acenderam-se, iluminando o meu rosto sem maquilhagem. Um rosto tipicamente português, com uma pele morena beijada pelo sol. O resultado de tratamentos de rotina que custavam o equivalente ao salário mensal do Gonçalo. Comecei a aplicar uma base leve, disfarçando os poros, tornando a minha pele impecável como porcelana. As minhas sobrancelhas foram definidas de forma assertiva, um arco acentuado para dar uma impressão de intimidação. Depois, a parte mais importante, os olhos. Apliquei uma sombra de cor champanhe com um toque de smoke no canto exterior. Um eyeliner preto intenso desenhou um cat eye afiado. Este olhar tinha de ser capaz de perfurar qualquer defesa. Por fim, os lábios. Escolhi um batom mate em tom de borgonha, escuro, misterioso e perigoso. Terminada a maquilhagem, passei ao cabelo. O meu longo cabelo preto, liso e brilhante foi perfeitamente esticado. Depois, atei-o num rabo de cavalo alto. Este penteado esticou a pele do meu rosto, realçando as minhas maçãs do rosto e expondo o meu pescoço longo. Deixei a minha franja, arranjando-a para cair precisamente sobre as sobrancelhas, criando uma moldura que adoçava, mas mantinha uma impressão de firmeza. Levantei-me, vestindo o vestido preto. O fecho nas costas subiu suavemente. O tecido frio tocou na minha pele, sentindo-se como uma segunda pele. Olhei-me ao espelho. Perfeita. Parecia uma mulher de carreira, bem-sucedida, independente e cara. Não havia o menor vestígio de uma divorciada abandonada ali. Coloquei uns longos brincos de diamante que quase tocavam os meus ombros. O seu brilho ofuscava sob a luz do quarto. Por fim, peguei nos meus saltos agulha vermelhos de 12 centímetros. Assim que os meus pés entraram neles, a minha postura endireitou-se automaticamente. O som, tac, 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 que os sapatos faziam contra o chão de granito, soava como o martelo de um juiz prestes a proferir uma sentença. Antes de sair, peguei no meu smartphone. Este objeto fino era mais perigoso do que uma pistola esta noite. Abri a pasta de gravações de voz, certificando-me de que o ficheiro chamado Surpresa da Mariana ainda estava lá, seguro e pronto a ser reproduzido. O meu dedo deslizou pelo ecrã, sentindo o meu coração a bater um pouco mais depressa. Não por medo, mas por adrenalina. A mesma sensação que se tem ao subir numa montanha-russa, quando o carrinho começa a subir lentamente em direção ao topo, antes da queda livre. Peguei numa clutch preta, adornada com cristais Swarovski, coloquei o telemóvel lá dentro e fechei-a com um clique decidido. Esta noite, o Porto seria testemunha. O Gonçalo queria exibir a sua felicidade. Muito bem, eu iria. Eu dar-lhe-ia o aplauso mais forte. Mas o meu aplauso seria o sinal para o início do espetáculo de terror da sua vida. Saí do apartamento carregando no botão do elevador. A porta do elevador abriu-se com um som metálico. O meu reflexo apareceu na parede de metal do elevador. Bonita, elegante e mortal. Gonçalo, Mariana, aproveitem as vossas últimas horas de riso, porque assim que eu puser os pés naquele salão, as vossas vidas nunca mais serão as mesmas. O meu telemóvel vibrou brevemente quando entrei no carro, uma mensagem de um número desconhecido. Mas eu sabia quem era. Era o número da mãe do Gonçalo, a minha ex-sogra, cuja língua era tão afiada como uma navalha. Não envergonhes o meu filho esta noite. Se só queres pedir dinheiro, é melhor não vires. Ri-me um pouco ao ler a mensagem, um riso seco e frio. Esteja descansada, minha senhora. Sussurrei para o ecrã do telemóvel. Eu não preciso do vosso dinheiro.
Pelo contrário, vou dar um tesouro inestimável à vossa família. Pisei no acelerador. O meu sedã preto deslizou pelo trânsito do porto, atravessando a cortina de chuva em direção ao hotel onde a festa se realizava. Cada volta da roda levava-me mais perto do momento da vingança. No entanto, no fundo do meu coração, uma pequena pergunta pairava. Será que o Gonçalo se aperceberia da minha presença antes que fosse tarde demais? Ou estaria ele demasiado ocupado a adorar a barriga inchada da sua nova mulher para notar a serpente venenosa a subir para o palco do altar? A chuva lá fora intensificou-se, como se o céu do porto estivesse a tentar lavar os pecados desta cidade. Mas sem sucesso, os limpa-para-brisas do meu carro moviam-se freneticamente de um lado para o outro, criando um ritmo hipnótico. Ao volante, os meus olhos estavam focados no asfalto molhado que refletia as luzes da rua. No entanto, a minha mente vagueava longe, arrastada por memórias que eu deveria ter afundado no mais profundo do oceano. Este trânsito dava-me demasiado tempo para pensar. Tempo para me lembrar por que estava aqui esta noite. Há 3 anos, nessa noite não chovia, mas estava terrivelmente frio. Um frio que trespassava os ossos, não por causa do ar-condicionado, mas pelo olhar do Gonçalo. Na sala de estar da nossa casa minimalista, as minhas malas estavam alinhadas perto da porta, como um exército derrotado. Preciso de uma esposa, Catarina, não de uma máquina de fazer dinheiro. A voz do Gonçalo naquela altura era monótona, sem emoção. No entanto, cada sílaba atingiu o meu peito como um martelo. Ele estava de braços cruzados, a olhar para mim como se eu fosse uma estranha a dormir em sua casa. A minha mãe tem razão. Estás demasiado ocupada a perseguir a tua carreira. Esqueceste-te da tua natureza. Esta casa está vazia. Esta casa precisa do choro de um bebê, não do som do teu teclado todas as noites. Lembro-me de como implorei naquela altura. Lembro-me do sabor salgado das lágrimas a escorrerem para os cantos da minha boca. Ajoelhei-me, agarrando a bainha das suas calças, prometendo reduzir as horas de trabalho, prometendo tentar novamente um programa de fertilidade. Mas o Gonçalo apenas suspirou longamente. Depois, soltou a minha mão com um movimento brusco e rude. Deixa-te disso. A Mariana está grávida, disse ele secamente. Essas 4 palavras mataram-me instantaneamente. Mariana, a estagiária do seu escritório. Uma rapariga quase 10 anos mais nova do que eu. Uma rapariga que, segundo Gonçalo, era inocente, obediente e fértil. Naquela noite, fui expulsa do meu próprio palácio, substituída por uma concubina mais jovem. O meu orgulho foi esmagado, pisado no chão de mármore cujos padrões eu mesma tinha escolhido. O som de uma buzina longa de um caminhão à minha direita despertou-me dos meus pensamentos. Pisquei os olhos, agarrando o volante com mais força. A minha respiração acelerou. A dor ainda estava lá, gravada como uma queimadura que nunca sarou. Mas a vingança é um combustível muito mais eficiente do que a tristeza. E o destino? O destino tem um sentido de humor muito sombrio. Há uma semana, apenas 7 dias antes de aquele maldito convite chegar às minhas mãos, eu estava a almoçar com um cliente num restaurante de luxo na zona da Foz do Douro. O local era elegante, com um aroma calmante à erva príncipe. Depois da reunião, fui à casa de banho retocar a maquilhagem. A casa de banho do restaurante parecia mais um quarto de hotel de 5 estrelas. As paredes eram revestidas de mármore preto, os lavatórios eram dourados e a iluminação era suave e estética. Estava vazio. Apenas eu, a retocar o meu batom vermelho em frente ao grande espelho. De repente, a porta da casa de banho abriu-se. O som de passos apressados e de saltos altos a baterem ruidosamente no chão de mármore quebrou o silêncio. Sim, calma. Estou a tentar encontrar um sítio sossegado. A voz era estridente, mimada e um pouco familiar. Eu conhecia aquela voz.
Era a voz da Mariana. Instintivamente, o meu corpo retesou-se. Em vez de me virar e confrontá-la, o meu instinto disse-me para me esconder. Com um movimento rápido, entrei na cabine mais ao fundo e tranquei a porta sem fazer barulho. O meu coração batia descontroladamente. Espreitei por uma pequena fresta na porta da cabine. A Mariana estava em frente ao lavatório, de costas para mim. Usava um vestido pastel adorável. O cabelo estava solto e ondulado. Tinha o seu telemóvel de última geração encostado à orelha. O seu rosto parecia em pânico no reflexo do espelho. "Senhor Carvalho, por favor, não me deixe na mão assim", sibilou a Mariana, a sua voz quase um sussurro. Mas devido à acústica da casa de banho, eu consegui ouvi-la com clareza cristalina. "Senhor Carvalho", franzi o sobrolho. Era o nome do chefe direto do Gonçalo, o diretor executivo da empresa onde o Gonçalo trabalhava. Um velho conhecido por ser mulherengo. "Já estou com 2 meses de atraso, senhor. E o resultado do teste de ADN o senhor já viu ontem." A Mariana começou a choramingar. Os seus pés batiam no chão. "Este filho é seu, não do Gonçalo." O meu mundo parou de girar naquele instante. As minhas mãos, que seguravam a minha carteira, tremiam violentamente. Tapei a boca com a mão para não gritar de surpresa. "Este filho é seu, não do Gonçalo." A frase repetia-se na minha cabeça como uma cassete estragada. "O senhor está louco para me mandar abortar? O médico disse que a minha gravidez é de risco. Se eu abortar, posso nunca mais ter filhos." A Mariana quase gritou, já sem se importar se alguém a ouvia. Começou a chorar, mas era um choro manipulador que ela usava frequentemente. "O senhor sabe que o Gonçalo é um idiota. Acreditou em tudo quando eu disse que o filho era dele. Ficou tão feliz que até me vai pedir em casamento na próxima semana." Houve uma pausa. A Mariana ouvia a voz do outro lado da linha. Depois, enxugou as lágrimas bruscamente. O seu rosto tornou-se astuto. "Tudo bem. Se o senhor não quer assumir a responsabilidade agora, por medo que a sua mulher megera descubra, eu caso-me com o Gonçalo. Deixo que o Gonçalo seja o pai, que ele sustente o seu filho. Mas o senhor tem de me transferir 10.000 euros agora para as despesas extra do casamento. Ou eu envio o resultado da ecografia para a sua mulher." Silêncio. Depois, a Mariana riu-se. Um riso de vitória. "Ok, fico à espera da transferência. Beijinho, querido." A chamada terminou. A Mariana respirou fundo, arranjou o cabelo no espelho e sorriu para o seu reflexo, como se nada tivesse acontecido. Saiu da casa de banho com passos leves, deixando para trás um cheiro forte de perfume doce. Dentro da cabine, eu continuava imóvel. Os meus joelhos estavam fracos, mas na minha mão o meu telemóvel estava ligado. O ecrã mostrava a duração da gravação, 3 minutos e 45 segundos. Eu gravei tudo, cada palavra, cada suspiro de pânico, cada confissão nojenta. Deus não dorme. Deus acabara de me entregar uma granada ativa. O Gonçalo abandonou-me porque eu não lhe podia dar um filho. E agora ele ia casar-se com uma mulher que estava grávida do filho do seu chefe, pensando que era o seu próprio sangue. Que trágico, que ridículo. De volta ao presente, o meu carro começou a entrar no átrio do luxuoso hotel de 5 estrelas. A luz do candelabro gigante do átrio ofuscava. Um empregado de uniforme correu na direção do meu carro com um guarda-chuva aberto. Puxei o travão de mão, respirei fundo, enchendo os meus pulmões de coragem. A memória daquela casa de banho era a minha arma. A dor de há 3 anos era o meu escudo. Olhei mais uma vez para o meu telemóvel, pousado no banco do passageiro. O ficheiro de gravação estava seguro. O Gonçalo queria exibir a sua vitória. Oh, não. Esta noite, ele não ganharia nada além da vergonha que levaria para o túmulo. A porta do meu carro foi aberta pelo empregado. O ar úmido da noite cumprimentou-me. "Boa noite, minha senhora. Bem-vinda ao casamento do senhor Gonçalo e da senhora Mariana." Saudou o empregado, amável. Sorri de lado, pousando um dos meus pés esguios no asfalto do átrio.
Boa noite, respondi suavemente. Mas os meus olhos olhavam fixamente para a entrada do salão de baile, que estava aberta de par em par. Obrigada por me receber. Certifique-se de que fica por aqui, sim, porque daqui a pouco haverá um espetáculo que seria uma pena perder. Endireitei-me, ajeitei o meu vestido e comecei a entrar. Mas os meus passos pararam por um momento quando vi quem estava de pé perto da mesa de recepção. A mãe do Gonçalo, a velha que sempre me olhou com desprezo. Ela estava a rir às gargalhadas, mostrando os seus dentes de ouro a um convidado. No entanto, o seu riso parou abruptamente quando seus olhos me viram. Os seus olhos arregalaram-se, a sua boca abriu-se ligeiramente, como se estivesse a ver um fantasma que se levantou do túmulo. Eu não me desviei. Pelo contrário, caminhei diretamente na sua direção. Isto era apenas o começo. O chão de mármore do corredor do hotel ecoava em ritmo com os meus saltos vermelhos. Tac, tac, tac. Cada batida soava como o tic-tac de um relógio do apocalipse, em contagem decrescente para o fim da felicidade desta família. A mãe do Gonçalo ainda estava imóvel perto da mesa de recepção. O vestido de lantejoulas douradas que usava era demasiado vistoso, cheio de brilhos que pareciam baratos sob a luz do candelabro. O seu pescoço e pulsos estavam carregados de joias de ouro grosso. O tipo de pessoa que quer gritar ao mundo que acabou de subir na vida. Não abrandei o passo. Pelo contrário, endireitei as costas, levantei o queixo um pouco mais. Um sorriso doce, o tipo de sorriso treinado para lidar com clientes difíceis, formou-se nos meus lábios. Boa noite, minha senhora. Saudei-a suavemente quando estávamos a 1 metro de distância. A minha voz estava calma, em contraste com o seu rosto tenso. A mãe do Gonçalo piscou os olhos. Os seus olhos percorreram a minha aparência da cabeça aos pés. Havia um brilho de inveja que ela não conseguiu esconder quando seus olhos pararam na minha clutch e nos brincos de diamante que balançavam nas minhas orelhas. Ela esperava que eu viesse com os olhos inchados e roupas velhas. Mas o que ela enfrentava era uma mulher que parecia poder comprar o orgulho de toda a sua família. Catarina, sibilou ela, a sua voz presa. Depois, a sua máscara de arrogância voltou. Cruzou os braços sobre o peito, o queixo erguido. Pensei que não tinhas coragem para vir. Ou vieste aqui para mendigar mais alguma coisa da partilha de bens. As recepcionistas, jovens primas do Gonçalo, que costumavam pedir emprestadas as minhas malas de marca sem autorização, agora baixavam a cabeça, sem ousar olhar para mim. Elas cochichavam entre si, em pânico. Ri-me um pouco, um riso nítido e educado, como se ela tivesse acabado de contar uma piada engraçada. A senhora tem um grande sentido de humor, respondi casualmente enquanto procurava na minha clutch. Tirei um envelope grosso. Não era dinheiro, claro, apenas um monte de lenços de papel dobrados para parecerem grossos. Um símbolo de insulto subtil. Vim aqui para celebrar a felicidade do Gonçalo. Isto é um pequeno sinal de afeto. Espero que seja suficiente para comprar leite para o seu futuro neto. A mãe do Gonçalo arrebatou o envelope bruscamente. Os seus olhos brilharam de ganância ao sentir a sua espessura. Ainda bem que sabes o teu lugar. Entra. Não faças nenhuma cena. Lembra-te, lá dentro há muitas pessoas importantes, incluindo o Sr. Carvalho, o chefe do Gonçalo. Não nos envergonhes. Esse nome fez o canto dos meus lábios tremer, contendo o riso. Sr. Carvalho. Oh, senhora! Se ao menos soubesse quão próximo o seu futuro neto era do Sr. Carvalho. Claro, minha senhora. Terei um comportamento memorável, sussurrei, e passei por ela. Um porteiro abriu a enorme porta dupla para o grande salão de baile. O ar frio do ar-condicionado atingiu imediatamente a minha pele, misturado com o aroma de milhares de flores. A música de uma orquestra a tocar um fado melancólico saudou os meus ouvidos. A sala era magnífica. Tetos altos adornados com tecidos brancos e dourados. Centenas de convidados enchiam o espaço.
Copos de vinho tilintavam. Risos educados ouviam-se aqui e ali. No entanto, assim que pisei no tapete vermelho, a atmosfera mudou instantaneamente. Uma cabeça virou-se, depois duas, depois 10. Como um efeito dominó, o silêncio começou a espalhar-se da entrada para o centro da sala. A orquestra ainda tocava, mas as conversas pararam. Caminhei lentamente, saboreando cada segundo. O meu vestido preto justo absorvia a luz da sala, fazendo a minha silhueta parecer nítida e contrastante no meio de um mar de convidados que, na sua maioria, usavam tons pastel. Sussurros começaram a ouvir-se, sibilando como cobras na relva. Quem é aquela? É alguma artista? Estás louco? É a Catarina, a ex-mulher do Gonçalo. A sério? Está tão diferente. Antes parecia desleixada, agora está incrivelmente elegante. Olha para o vestido dela. É da última coleção do Alexander McQueen. Custa uma fortuna. Coitada da Mariana. A aura dela fica completamente ofuscada. As palavras fluíam para os meus ouvidos como mel. Não olhei para a esquerda nem para a direita. O meu olhar estava fixo em frente, em direção ao magnífico palco do altar no fundo da sala. Lá estavam eles. O Gonçalo parecia elegante no seu fato de noivo branco marfim. Ele estava a rir às gargalhadas enquanto cumprimentava um convidado VIP, parecendo muito orgulhoso da sua conquista. Ao seu lado, a Mariana estava sentada numa cadeira de altar estilo Luís XIV. Usava um vestido de baile super volumoso, cheio de cristais Swarovski. Demasiado exagerado, demasiado vistoso. Parecia um bolo de noiva ambulante, polvilhado com demasiado açúcar. As suas mãos não paravam de acariciar a sua barriga ligeiramente proeminente sob as camadas de tule, exibindo-a a cada convidado que a cumprimentava. Continuei a andar, abrindo caminho pela multidão. As pessoas instintivamente afastavam-se, dando-me passagem, como se eu fosse uma rainha a inspecionar os seus súbditos. Ninguém ousava bloquear o meu caminho, a aura de domínio que eu exalava impunha respeito. Parei por um momento perto da mesa do buffet VIP, pegando num copo de espumante da bandeja de um empregado que passou por mim, de boca aberta a olhar para mim. Bebi um gole do líquido dourado, umedecendo a minha garganta seca. Os meus olhos varreram a área VIP em frente ao palco. Lá estava ele. Na mesa redonda da frente estava sentado um homem de meia-idade com uma barriga proeminente e uma cabeça careca e brilhante sob as luzes. O Sr. Carvalho. Ele estava a rir às gargalhadas enquanto segurava um charuto. A sua mão esquerda repousava no encosto da cadeira da sua mulher, uma mulher magra com um rosto duro que parecia mortalmente entediada. O Sr. Carvalho. O pai biológico do feto que a Mariana acariciava no palco. A cena era tão surreal. 3 vigaristas reunidos numa sala a celebrar a mentira que eles próprios teceram. E eu era a portadora da tesoura, pronta para cortar os fios dessa teia. Pousei o copo que mal tinha tocado na mesa. Estava na hora. Voltei a caminhar, desta vez em direção à fila para o palco. A fila era bastante longa. Mas assim que as pessoas perceberam quem estava atrás delas, de repente convidaram-me a passar à frente. Eles queriam ver drama. Estavam sedentos por conflito. Eu podia ver a curiosidade selvagem nos seus olhos. Agora, eu estava mesmo ao pé da escada do palco. O palco era alto, decorado com milhares de rosas brancas importadas. A luz dos holofotes era ofuscante. O Gonçalo estava ocupado a rir com um colega de trabalho quando se apercebeu da mudança de ambiente. Ele viu os seus amigos pararem de rir e olharem em direção à escada com rostos tensos. O Gonçalo franziu o sobrolho. Confuso, ele seguiu o olhar deles. Lentamente, a sua cabeça virou-se para baixo. E foi nesse momento que os nossos olhares se encontraram. O tempo pareceu abrandar. O sorriso no rosto do Gonçalo não desapareceu imediatamente, mas congelou.
Depois, rachou-se lentamente, como vidro atingido por uma pedra. Os seus olhos arregalaram-se, a sua boca abriu-se ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ele olhou para mim, incrédulo. Talvez não reconhecesse esta mulher deslumbrante de vestido preto como a mulher a quem ele costumava gritar por causa do dinheiro das compras. Ao seu lado, a Mariana também se virou. O seu rosto de boneca ficou pálido instantaneamente. A sua mão, que antes acariciava a barriga, agora agarrava o braço do fato do Gonçalo com as suas longas unhas falsas. Eu sorri. Não um sorriso doce, mas um sorriso de aviso. Levantei ligeiramente o meu vestido, subindo o primeiro degrau. Um passo. O Gonçalo recuou um passo, como se empurrado por uma força invisível. 2 passos. A mãe do Gonçalo, lá embaixo, começou a sussurrar em pânico. Gonçalo, Gonçalo, expulsa-a. Mas a sua voz foi abafada pela orquestra, que de repente pareceu sinistra. 3 passos. Eu estava agora no palco, ao mesmo nível que eles. Aproximei-me, estendendo a minha mão direita para cumprimentar, enquanto a minha mão esquerda agarrava firmemente a clutch com o telemóvel. Parabéns, Gonçalo, disse eu. A minha voz não era alta, mas soou clara nos ouvidos de ambos. A tua mulher é linda e a barriga dela parece muito saudável. O Gonçalo olhou para mim com uma mistura de medo e raiva. O seu maxilar contraiu-se. Ele aproximou o seu rosto, sussurrando com um tom ameaçador e trêmulo. O que é que estás aqui a fazer, vestida como uma prostituta? Hã? Queres envergonhar-me? Os meus olhos brilharam. Envergonhar-te? Oh, não, Gonçalo. Pelo contrário, eu quero que toda a gente saiba como és generoso, aceitando o que os outros deixam para trás. O aperto da mão do Gonçalo tornou-se mais forte, esmagando os ossos dos meus dedos até doer. No entanto, diante de centenas de pares de olhos e dos flashes das câmaras que disparavam como relâmpagos, estávamos os dois presos numa farsa nauseante. O Gonçalo exibiu a sua fileira de dentes brancos, um sorriso falso, criado especialmente para esconder o pânico que começava a invadir os seus olhos. Sorri, sibilou o Gonçalo por entre os dentes cerrados. A sua voz era baixa, só podia ser ouvida por nós os 3 no palco. Um leve cheiro a álcool emanava do seu hálito, misturado com o cheiro do medo. Não te atrevas a fazer um drama aqui, Catarina. O fotógrafo está a tirar fotos. Se esta foto ficar má por causa da tua cara amuada, garanto que a tua vida vai ficar ainda mais difícil. Eu não me queixei, nem sequer tentei puxar a minha mão. Pelo contrário, retribuí o aperto com uma força igualmente forte. As minhas unhas vermelhas pressionaram suavemente a palma da sua mão, que estava fria e suada. Drama. Sussurrei de volta, mantendo o sorriso elegante que me fazia sentir as bochechas dormentes. Quem está a fazer drama? Eu sou apenas uma convidada educada. Tu é que pareces alguém que está a tentar não se borrar todo. A Mariana, que estava sentada na cadeira do altar, levantou-se de repente. O seu vestido de noiva super largo moveu-se ruidosamente, ocupando quase metade do palco. Ela passou o braço pelo do Gonçalo, como que a declarar posse. O seu rosto de menina foi moldado numa expressão falsamente inocente que me revirou o estômago. Oh, Gonçalo, já chega, disse a Mariana com uma voz mimada e artificial. No entanto, os seus olhos olhavam para mim com um desprezo agudo. Coitada da Catarina, talvez esteja nervosa. Afinal, ela nunca esteve numa festa tão luxuosa em toda a sua vida. Quando casaste com ela, a festa foi muito simples, não foi? A Mariana riu-se, tapando a boca com a mão que exibia um anel de diamantes. Um anel que eu sabia ter sido comprado com o cartão de crédito do Gonçalo, que já tinha atingido o limite. Além disso, continuou a Mariana, desta vez acariciando a sua barriga com um movimento lento e provocador, exibindo-a deliberadamente à minha frente. A Catarina deve estar triste a olhar para a minha barriga. Olha, Catarina, isto chama-se vida, algo que o teu útero seco nunca será capaz de produzir.
O meu sangue ferveu, um calor subiu dos meus pés à minha cabeça. Essa frase era o insulto físico mais primitivo para uma mulher. A Mariana não atacou apenas o meu orgulho, ela atacou a minha feminilidade. Sob a luz forte do palco, eu podia ver a maquilhagem espessa no rosto da Mariana a começar a rachar na linha do seu sorriso. Ela sentia que tinha ganho. Ela pensava que tinha o as na manga porque estava grávida. O Gonçalo riu-se abertamente ao ouvir o insulto da sua mulher. Uma gargalhada alta e forçada, deliberadamente amplificada para que os convidados da primeira fila pudessem ouvir. "Tens razão, querida", respondeu o Gonçalo, soltando a minha mão com um empurrão. Ele abraçou os ombros da Mariana com força. "Desculpa, Catarina, não queríamos exibir-nos. Mas bem, os factos às vezes são amargos. Vê o lado positivo. Agora estás livre para trabalhar horas extras 24 horas por dia, sem ninguém para te incomodar. Não era isso que querias? Ser uma mulher de carreira bem-sucedida, mas solitária." Um fotógrafo oficial do casamento aproximou-se, sinalizando para que posássemos juntos. "Ok, senhor Gonçalo, senhora Mariana e a convidada, aproximem-se um pouco." Sorriso largo. De repente, o Gonçalo teve uma ideia louca. Os seus olhos brilharam com malícia. Ele fez um sinal a Mariana. "Querida, dá-me um beijo na bochecha, para a Catarina ver como somos românticos, para ser uma recordação para ela." Sem vergonha, em frente a centenas de convidados e a mim, que estava parada a meio metro de distância, a Mariana pôs-se em bicos de pés e deu um beijo molhado na bochecha do Gonçalo. Clique. O flash da câmera imortalizou o momento em que o ex-marido e a sua nova mulher tentavam pisar a cabeça da ex-mulher. Os convidados lá embaixo começaram a sussurrar novamente. Eu podia ouvir as suas vozes ao longe. "Que loucura! A Catarina tem uma força mental incrível. Aquele Gonçalo é um exagerado." A provocá-la daquela maneira. "A Mariana também tem uma língua venenosa. Não admira que combinem." O Gonçalo desfez o abraço da Mariana e voltou a olhar para mim. Ele sentia-se por cima. Sentia que tinha conseguido transformar-me no objeto de pena de todo o salão. "Anda, desce", ordenou o Gonçalo, abanando a mão como se estivesse a enxotar uma mosca. "Não fiques aqui muito tempo. Estragas a vista. A comida na área VIP é deliciosa. Come bastante, já que é de graça. Quem sabe, talvez depois de comeres, o teu humor melhore." Respirei fundo, deixando o oxigênio frio acalmar a raiva que explodia no meu peito. Eu não podia explodir agora. A emoção é inimiga de um plano perfeito. Se eu ficasse zangada, pareceria uma divorciada louca. Tinha de me manter elegante. Tinha de me manter fria. Lentamente, dei um passo para trás, mas não para descer as escadas. Os meus olhos fixaram-se num objeto que estava ao lado da cadeira do altar. Um microfone de pé que tinha sido usado para a cerimônia e ainda não tinha sido arrumado pela equipa de som. Olhei para o Gonçalo, depois para a Mariana, que ainda sorria com desdém enquanto segurava a barriga. "Obrigada pela sugestão, Gonçalo." "Mariana", disse eu, com uma voz alta, sem microfone, mas clara o suficiente para os fazer parar de rir. "Mas, antes de descer e aproveitar a comida gratuita de Kitgabas, posso dar um último presente?" O Gonçalo franziu o sobrolho, desconfiado. "Que presente? Não inventes." "Não é um objeto", respondi rapidamente, enquanto caminhava calmamente em direção ao microfone de pé. "Apenas uma oração e talvez uma canção como um doce adeus ao nosso passado. Tu costumavas gostar de me ouvir cantar." O Gonçalo ficou em silêncio. Ele lembrava-se que eu tinha sido vocalista de uma banda na faculdade, antes de nos casarmos. Talvez o seu grande ego pensasse: ela vai cantar uma canção triste sobre um coração partido. Uma canção que vai provar ainda mais que ela não me superou. Isso satisfaria ainda mais o seu desejo de se sentir adorado. Ele olhou para o apresentador, que estava confuso ao lado do palco, e depois acenou arrogantemente. "Deem-lhe o microfone", ordenou o Gonçalo à equipa de som. Depois,
Olhou para mim com um sorriso desdenhoso. Ok, canta. Entretém-nos. Pensa que és a cantora contratada para esta noite. Idiota. Que idiota. A arrogância é a venda mais eficaz. Agarrei o suporte do microfone. O metal frio tocou na palma da minha mão, dando-me uma sensação de poder real. Tirei o microfone do suporte, segurando-o com firmeza. O longo cabo preto pendia atrás de mim como a cauda de uma serpente. Virei-me para os convidados. Milhares de olhos estavam agora postos em mim. O holofote seguiu-me, fazendo o meu vestido preto brilhar dramaticamente. Pelo canto do olho, vi o Sr. Carvalho na mesa VIP a comer o seu bife com avidez, sem saber que o diapasão da sua morte acabara de ser tocado. Levantei o microfone até os lábios. Um pequeno zumbido de feedback soou por um momento, silenciando instantaneamente a sala. Teste. 1, 2. A minha voz ecoou, cristalina, enchendo todos os cantos do salão gigante. O baixo soava redondo, os agudos nítidos. Um sistema de som caro. Bom, muito bom. Significava que nenhuma palavra seria perdida. Olhei para trás por um momento, para o Gonçalo e a Mariana, que agora estavam sentados relaxadamente nas cadeiras do altar, como um rei e uma rainha à espera do entretenimento do seu bobo da corte. Sorri para eles. Um sorriso sincero. Sincero porque eu sabia que esta era a última vez que os veria sentados naquelas cadeiras macias. Boa noite a todos, saudei. A minha voz era suave, mas continha uma autoridade que fez até os empregados pararem de servir água. Peço desculpa por interromper o vosso jantar. Eu sou a Catarina, a ex-mulher do noivo bonito que aqui está. Silêncio. A tensão começou a aumentar. Esta noite é muito especial. Vemos amor, luxo e... Apontei para a barriga da Mariana com a minha mão esquerda livre. O milagre de uma nova vida. O Gonçalo está muito orgulhoso desta gravidez. A Mariana também está muito feliz. O Gonçalo sorriu orgulhosamente, acenando ligeiramente para a audiência. A Mariana corou, envergonhada. Mas há uma coisa que me incomoda, continuei. O meu tom de voz tornou-se um pouco mais baixo, mais sério. O Gonçalo disse que fui convidada para ver a felicidade. Mas eu acho que a felicidade não está completa se não houver honestidade, não é verdade? O sorriso do Gonçalo começou a desvanecer-se. As suas sobrancelhas juntaram-se. Ele começou a sentir que algo estava errado com o rumo da minha conversa. Peguei calmamente na minha clutch, tirando o meu smartphone. O cabo auxiliar do sistema de som estava por perto, junto a um altifalante no chão. Com um movimento casual, inclinei-me ligeiramente, apanhando o cabo. Catarina, o que estás a fazer? A voz do Gonçalo soava agora em pânico. Ele levantou-se a meio da sua cadeira. Eu não respondi. Liguei o cabo ao adaptador do meu telemóvel. Um som áspero de estática saiu dos altifalantes, fazendo alguns convidados taparem os ouvidos. Eu não trouxe um presente caro, disse eu novamente, olhando diretamente nos olhos do Sr. Carvalho na mesa VIP. O homem careca parou de mastigar. O seu garfo pairava no ar. Eu trouxe apenas uma gravação de uma oração, uma confissão de pecados muito bonita. Ouve com atenção, querido. O meu dedo indicador pairou sobre o ecrã do telemóvel. O botão de play verde brilhava intensamente, desafiando-me a pressioná-lo. Catarina, para! Gritou o Gonçalo, percebendo o perigo. Ele saltou da sua cadeira, correndo na minha direção. Tarde demais. Eu carreguei no botão. Senhor Carvalho, por favor, não me deixe na mão assim. Já estou com 2 meses de atraso, senhor. E o resultado do teste de ADN o senhor já viu ontem. A voz explodiu dos altifalantes de alta fidelidade nos 4 cantos do salão. Alta. Clara. Ensurdecedora. Já não era um sussurro. Era apenas a voz estridente da Mariana, amplificada por milhares de watts, a atingir os tímpanos de todos na sala, como uma bomba sônica. O Gonçalo, que tinha saltado para me arrancar o telemóvel, congelou a meio do passo.
Os seus pés pareciam pregados ao chão do palco. A sua mão estendida, rígida no ar, a poucos centímetros do meu rosto. Os seus olhos, que antes brilhavam de raiva, agora piscavam vazios. Ele ouviu a voz. Ele reconheceu a voz. O seu cérebro estava a tentar processar uma informação impossível, a lutar para negar a realidade que o esbofeteava em cheio. Os convidados, que estavam a comer as entradas, pararam todos ao mesmo tempo. Facas e garfos caíram ruidosamente nos pratos de cerâmica, criando um ritmo dissonante de choque. Um silêncio sufocante envolveu a sala, preenchido apenas pelo som da gravação que continuava a tocar, impiedosa. Este filho é seu, não do Gonçalo. O senhor está louco para me mandar abortar? O médico disse que a minha gravidez é de risco. A voz da Mariana na gravação soava desesperada. Mas era precisamente isso que a tornava tão real, tão honesta, que irônico. A honestidade da Mariana apareceu precisamente quando ela estava a planear a sua maior mentira. Eu mantive-me ereta, ao lado do microfone, sem me mover 1 milímetro. O meu rosto estava impassível, frio, sem expressão. Eu não precisava de gritar, não precisava de chorar. Apenas precisava de deixar a Mariana cantar para o seu próprio marido. Na cadeira do altar, a verdadeira Mariana, vestida com um vestido de milhares de euros, levantou-se de um salto. O ramo de rosas brancas que segurava caiu, rolando pelo chão do palco. O seu rosto, antes radiante, tornou-se tão branco como um lençol. A sua boca escancarou-se, os seus olhos procuravam freneticamente a origem do som, como se esperasse que fosse apenas um pesadelo. Ela olhou para mim com um olhar suplicante, o olhar aterrorizado de um animal que percebe que o seu pescoço já está sob a lâmina do cutelo. Mas a gravação ainda não tinha terminado. A melhor parte estava prestes a começar. O senhor sabe que o Gonçalo é um idiota. Acreditou em tudo quando eu disse que o filho era dele. Ficou tão feliz que até me vai pedir em casamento na próxima semana. Zás. Essa frase aterrou diretamente no coração do Gonçalo. Eu pude ver o momento em que a sua alma se estilhaçou. O corpo robusto do Gonçalo vacilou. Ele deu um passo para trás. As suas pernas amoleceram como gelatina. O rosto bonito que ele exibia com tanto orgulho desmoronou-se completamente. Uma vermelhidão subiu do seu pescoço para o rosto. Não de vergonha, mas de uma humilhação insuportável. A palavra idiota ecoou repetidamente, ressoando nas paredes do salão, rindo-se dele. A sala inteira ficou em alvoroço. Meu Deus, é a voz da Mariana. O filho é do senhor Carvalho. Oh, meu Deus, o Gonçalo foi enganado. Os sussurros transformaram-se num zumbido de abelhas furiosas. As câmaras dos telemóveis, que antes gravavam histórias para o Instagram da festa, agora gravavam um escândalo. Os flashes disparavam descontroladamente, focando no rosto destroçado do Gonçalo e no rosto aterrorizado da Mariana. Lentamente, desviei o meu olhar para a mesa VIP. A mesa número 1, onde o pai do feto estava. A cena ali não era menos caótica. O senhor Carvalho engasgou-se com o seu vinho caro. O líquido vermelho esguichou da sua boca, manchando a toalha de mesa branca e a sua camisa de seda. Ele tossia violentamente. O seu rosto estava roxo por falta de oxigênio e pânico extremo. Os seus olhos arregalados olhavam para o altifalante, depois viraram-se em pânico para a sua mulher, sentada ao seu lado. Dona Beatriz Carvalho, a mulher conhecida como a matriarca, a acionista maioritária da empresa onde o Gonçalo trabalhava. Ela não gritou, ela não chorou, sentou-se ereta, muito calma. No entanto, a sua mão, que segurava a faca do bife, agarrava o cabo de prata com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. O seu olhar estava fixo em frente, vazio, mas mortal, atravessando as costas do seu marido trêmulo. A gravação atingiu o seu clímax. Tudo bem, eu caso-me com o Gonçalo. Deixo que o Gonçalo seja o pai, que ele sustente o seu filho. Mas o senhor tem de me transferir 10.000 euros agora.
O pequeno riso da Mariana na gravação encerrou o áudio na perfeição. Clique. A gravação terminou. O silêncio voltou a tomar conta do salão. Mas desta vez, o silêncio era pesado, denso e perigoso, como o ar momentos antes de um furacão atingir a terra. O Gonçalo virou lentamente o seu corpo. Os seus movimentos eram rígidos, como um robô avariado. Ele já não olhava para mim. Os seus olhos estavam fixos numa única figura, a Mariana. A respiração do Gonçalo soava áspera, ofegante. Ouvia-se claramente através do microfone ainda ligado perto de mim. O seu peito largo subia e descia rapidamente. As veias no seu pescoço e têmporas saltavam, pulsando terrivelmente. Gonçalo, sussurrou a Mariana, a sua voz pequena, trêmula, perdida na vastidão da sala. Ela recuou, esbarrando na sua própria cadeira de altar, quase caindo. Isso é uma montagem. É inteligência artificial, Gonçalo, juro. A Catarina está a mentir. Ela usou IA para nos destruir. A Mariana tentou negar com a desculpa mais estúpida que conseguiu pensar. As lágrimas começaram a borrar o seu rímel, criando rastos pretos nas suas bochechas pálidas. O Gonçalo não respondeu. Deu um passo em frente. Um passo. 2 passos. Montagem? A voz do Gonçalo saiu rouca, como a de alguém com a garganta cheia de areia. Aquele suspiro, a forma como ris, a forma como o chamas de Senhor. Eu conheço isso de cor, Mariana. Ouço essa voz todas as noites. Gonçalo, ouve-me. Cala-te! O grito do Gonçalo explodiu tão alto que provocou um feedback agudo do sistema de som. Ele agarrou um pilar de decoração floral ao seu lado e atirou-o ao chão. Crash! O vaso de cristal partiu-se em 1000 pedaços. Água e pétalas de rosa espalharam-se aos seus pés. As convidadas gritaram de medo. Algumas levantaram-se, prontas para fugir. Os seguranças do hotel começaram a correr das portas laterais, mas hesitaram em subir ao palco. O Gonçalo avançou, agarrando os ombros da Mariana com força, abanando o corpo da mulher grávida até a tiara na sua cabeça ficar torta. Então, o que é que eu fui este tempo todo? Hã? Gritou o Gonçalo, diretamente na cara da Mariana. A sua saliva voou. Fui um palhaço? Fui um caixote do lixo para recolher a porcaria do meu chefe? Responde. Dói, Gonçalo. Dói, chorava a Mariana histericamente, tentando libertar-se do aperto do Gonçalo. A minha barriga, Gonçalo. O nosso filho, o nosso filho. O Gonçalo riu-se, um riso que soava como o de um louco. Não é meu filho, é filho daquele velho. O Gonçalo apontou com o dedo trêmulo para a mesa VIP, para o senhor Carvalho, que agora tentava escapar pela porta lateral, deixando a sua mulher sozinha. Mas antes que o senhor Carvalho pudesse dar mais um passo, o som de um copo a partir se deteve-o. Crash! Dona Beatriz levantou-se. Tinha acabado de atirar o seu copo de vinho ao chão. Ela não olhou para o palco. Olhou para as costas do seu marido, curvadas e cobardes. Senta-te, Carvalho, disse Dona Beatriz. A sua voz não era alta, não usava microfone, mas a sua autoridade fez arrepiar toda a sala. O espetáculo ainda não acabou. Onde pensas que vais? O senhor Carvalho congelou, virou-se lentamente. O seu rosto estava encharcado de suor frio. Ele sabia que a fúria da sua mulher era muito mais assustadora do que o ataque de fúria do Gonçalo no palco. No palco, eu desliguei lentamente o cabo do meu telemóvel. A minha tarefa como incendiária estava concluída. Agora, só precisava de recuar e ver o mundo deles a arder. Recuei lentamente para a borda escura do palco, deixando que a luz dos holofotes iluminasse totalmente o drama familiar que se desmoronava. Mas quando estava prestes a descer as escadas, o Gonçalo virou-se de repente para mim. Os seus olhos estavam vermelhos, úmidos e cheios de desespero. A sua raiva pela Mariana transformou-se momentaneamente num olhar suplicante para mim. Catarina, chamou ele baixinho, a sua voz embargada. Diz que isto é mentira.
Diz que só estás a brincar comigo. Parei. Olhei para o meu ex-marido, o homem que eu amara um dia, o homem que me deitou fora por uma mulher que agora chorava e se debatia aos seus pés. Aproximei os meus lábios do microfone pela última vez. Mentira? Perguntei suavemente. Gonçalo, não foste tu que disseste no teu convite? Vem. Vê uma mulher perfeita dar-me um descendente. Bem, agora já viste. O filho do teu chefe está saudável, não está? O Gonçalo desabou. Os seus joelhos bateram no chão do palco. Ele uivou. Um grito longo e dilacerante. O grito de um homem cuja masculinidade e orgulho foram esfolados vivos em público. E no meio do caos, Dona Beatriz começou a caminhar em direção ao palco. Os seus passos eram calmos, mas o seu olhar indicava uma execução. Os passos de Dona Beatriz soavam pesados, subindo os degraus do palco um a um, com um ritmo lento mas mortal. O som dos seus saltos contra a madeira do palco acompanhava o bater do coração de centenas de pessoas que prendiam a respiração. A mulher não corria como o Gonçalo. Não gritava histericamente. Caminhava com a calma de um carrasco habituado a cortar cabeças sem sujar a roupa. Ao passar por mim, senti o seu perfume. Não um perfume floral como o da Mariana, mas um aroma de almíscar, acentuado, frio e intimidante. Ela parou por um momento ao meu lado, olhando para mim por cima dos seus óculos de armação dourada. Sem sorriso, apenas um pequeno aceno quase imperceptível. Um reconhecimento sem palavras. Bom trabalho, miúda. Agora afasta-te. É a minha vez de limpar o resto. Recuei lentamente, dando o palco principal à predadora alfa. O Gonçalo ainda estava de joelhos no chão. A sua respiração ofegante, como a de alguém que acabou de escapar de um afogamento. Ele olhou para a chegada de Dona Beatriz com olhos vidrados, cheios de uma falsa esperança. No seu cérebro em pânico, talvez ele pensasse que Dona Beatriz o salvaria, ou pelo menos simpatizaria com ele como uma vítima de traição. Dona Beatriz! Dona Beatriz! O Gonçalo arrastou-se um pouco mais perto. A sua mão trêmula tentou alcançar a bainha do vestido de seda de Dona Beatriz. A senhora ouviu, não ouviu? Eu sou a vítima, Dona Beatriz. Fui enganado por esta cabra da Mariana. Dona Beatriz não se inclinou. Nem sequer olhou para o Gonçalo. Apenas sacudiu ligeiramente o seu vestido, como se estivesse a evitar que a sujidade se agarrasse. Continuou a caminhar, passando pelo Gonçalo, em direção à Mariana, que agora se encolhia num canto da cadeira do altar como um rato molhado. A Mariana levantou a cabeça. Os seus olhos estavam inchados, o rímel escorrido inundava as suas bochechas pálidas. Ao ver Dona Beatriz a pairar sobre ela, a coragem da Mariana desapareceu instantaneamente. Dona Beatriz, desculpe, gaguejou a Mariana, a sua voz rouca. Eu posso explicar. Dona Beatriz estendeu a mão, não para lhe bater, mas com a palma para cima. O microfone, disse ela, impassível. Um técnico de som, aterrorizado, correu para o palco, entregou um microfone sem fios na mão de Dona Beatriz e fugiu tão rápido quanto pôde. Dona Beatriz segurou o microfone. Não falou de imediato. Deixou que um zumbido baixo de feedback enchesse a sala, deixando que a tensão sufocasse todos os convidados presentes. Depois, os seus olhos penetrantes varreram a sala, parando na figura do seu marido, ainda imóvel perto da saída de emergência. Carvalho, chamou Dona Beatriz. A sua voz não era alta, mas o seu tom baixo fez vibrar as costelas. Sobe aqui. O senhor Carvalho estremeceu. Engoliu em seco. O seu pomo de Adão subia e descia com dificuldade. As suas pernas moviam-se com relutância, mas o olhar da sua mulher era uma ordem absoluta que não podia ser negociada. Com passos vacilantes, como um condenado à morte a caminho da forca, o senhor Carvalho atravessou a multidão de convidados e subiu as escadas do palco. Agora, o palco do altar tinha se transformado num tribunal aberto. À esquerda, o Gonçalo, destroçado. No meio, a Mariana, a tremer.
E à direita, agora estava o senhor Carvalho, com o rosto vermelho de vergonha. Querido, a Mariana tentou levantar-se. A sua mão agarrou a manga do casaco do senhor Carvalho. Carvalho, por favor, diz-lhes. Tu prometeste que ias assumir a responsabilidade. A reação do senhor Carvalho foi inesperada. Talvez por pânico ou por medo da sua mulher, que estava a apenas 2 metros de distância, ele afastou a mão da Mariana bruscamente. Não me toques! Gritou o senhor Carvalho, a sua voz embargada pelo pânico. Apontou para o rosto da Mariana com um dedo trêmulo. Sua louca! Armaste-me uma cilada. Eu nunca te engravidei. Isso é uma calúnia. A Mariana ficou de boca aberta. Não esperava que o homem que a mimava com malas de marca e promessas doces na cama de um hotel a descartasse como lixo em público. Calúnia! Calúnia! Gritou a Mariana, histericamente. Foste tu que pagaste o meu apartamento. Foste tu que transferiste dinheiro todos os meses. Foste tu que disseste que a tua mulher era velha e aborrecida. Bloque. A bofetada não veio de Dona Beatriz, mas do senhor Carvalho. Ele esbofeteou a Mariana na bochecha esquerda com tanta força que a cabeça dela virou para o lado. O som da bofetada soou terrivelmente através do microfone que Dona Beatriz segurava, que ela deliberadamente aproximou da fonte do som. Cala essa boca, prostituta! Gritou o senhor Carvalho, tentando parecer inocente à frente da sua mulher. Beatriz, querida, não acredites nela. Tu sabes que eu sou fiel. Isto deve ser um esquema do Gonçalo e desta rapariga para nos extorquirem. O Gonçalo, que estava de joelhos, levantou a cabeça, chocado. Eu, senhor, não tente lavar as mãos. O senhor é que dormiu com a minha noiva, porque é que eu sou acusado de extorsão? Caos total. 2 homens que antes se respeitavam como chefe e subordinado, agora mordiam-se ao pescoço como cães vadios a lutar por um osso. Enquanto a mulher que era o objeto da sua discussão chorava e gritava no chão. Eu estava no canto escuro do palco, de braços cruzados. Esta cena era muito mais satisfatória do que qualquer thriller. Eles estavam a devorar-se uns aos outros. As máscaras de autoridade e lealdade caíram, revelando seus verdadeiros rostos, feios e cobardes. De repente, o riso de Dona Beatriz quebrou a confusão. Ha, ha, ha! O seu riso era seco, frio e cortante. Instantaneamente, o senhor Carvalho e o Gonçalo pararam de gritar. A Mariana parou de berrar. Todos os olhos voltaram-se para Dona Beatriz. Já acabou o drama? Perguntou Dona Beatriz, casualmente. Olhou para o marido com um nojo indisfarçável. Carvalho, achas que eu sou estúpida? Achas que eu não sei para onde vão 10.000 euros da empresa todos os meses? Achas que a minha auditoria financeira é cega? O rosto do senhor Carvalho ficou pálido, os seus joelhos vacilaram. Beatriz, isso. Cala-te, cortou Dona Beatriz. Aproximou-se do marido. Até agora, eu fiquei calada porque ainda estava a proteger o bom nome da família. Mas esta noite, tu envergonhaste-me, em frente a colegas, em frente a funcionários, em público. Dona Beatriz pegou na sua mala, que valia tanto como um carro, tirou um envelope pardo. Não era um envelope comum. Era uma pasta de documentos. Estes são os papéis do divórcio, disse Dona Beatriz calmamente, atirando a pasta diretamente para o peito do marido. A pasta caiu no chão. O conteúdo espalhou-se. Assina amanhã e lembra-te do nosso acordo pré-nupcial, Carvalho. Se fores apanhado em adultério, sais da minha casa apenas com a roupa que tens no corpo. Todos os bens, ações, carros, terrenos, está tudo em meu nome. O senhor Carvalho desabou, caiu sentado ao lado da Mariana, 2 réus que agora não tinham nada. Fortuna, posição, autoridade, tudo desapareceu numa única frase. O Gonçalo, ao ver o que aconteceu, os seus olhos brilharam. O seu cérebro astuto começou a funcionar novamente.
Ele viu uma oportunidade. O seu chefe estava acabado. Dona Beatriz era agora a detentora do poder absoluto. Se ele conseguisse conquistar a simpatia de Dona Beatriz, talvez ele pudesse salvar-se. Talvez pudesse manter o seu cargo de gerente. Talvez até ser promovido para substituir o Carvalho, que tinha sido descartado. O Gonçalo levantou-se apressadamente, ajeitando o seu fato amarrotado. Fez a sua cara mais suplicante. Lágrimas de crocodilo encheram os seus olhos. Dona Beatriz, chamou o Gonçalo com uma voz trêmula e ensaiada. Aproximou-se da mulher, curvando-se o mais profundamente que pôde. A senhora é verdadeiramente uma mulher incrível. A sua decisão foi muito acertada. Homens como o senhor Carvalho não merecem estar ao seu lado. O Gonçalo engoliu em seco, ganhando coragem. Dona Beatriz, eu também sou uma vítima aqui. Fui completamente enganado pela Mariana e pelo senhor Carvalho. Eu realmente não sabia de nada. Peço-lhe, por favor, não me despeça. Prometo trabalhar o dobro para a senhora. Serei leal à sua empresa. O Gonçalo tentou pegar na mão de Dona Beatriz para a beijar, um gesto de um bajulador de primeira classe. Dona Beatriz não retirou a mão. Deixou o Gonçalo segurá-la por um momento. O Gonçalo sorriu aliviado por dentro, pensando que a sua tática tinha resultado. Olhou para mim de relance com um olhar de vitória, como que a dizer: vês? Eu ainda me consigo safar. Ainda tenho uma carreira. Mas depois, Dona Beatriz aproximou novamente o microfone dos seus lábios. Olhou profundamente nos olhos do Gonçalo e sorriu. Um sorriso muito mais aterrorizante do que o de um demônio. Gonçalo, disse Dona Beatriz suavemente, como uma mãe a aconselhar o seu filho. Achas que a minha empresa precisa de um gerente que nem consegue distinguir entre o seu próprio filho e o filho de outra pessoa? O sorriso do Gonçalo congelou. Dona Beatriz puxou a mão bruscamente do aperto do Gonçalo, limpando-a na sua roupa como se tivesse acabado de tocar num rato morto. Estás despedido, sussurrou Dona Beatriz, mas a sua voz ecoou nos altifalantes. A partir deste momento, e certifica-te de que esvazias a tua secretária antes que o segurança te arraste para fora amanhã de manhã. O Gonçalo cambaleou para trás, como se tivesse levado um tiro no peito. A sua boca abriu-se, mas não saiu som. O seu mundo escureceu. Mulher adúltera, grávida de outro. Ex-mulher a humilhá-lo. Chefe despedido, fortuna gasta na festa, carreira acabada. Dona Beatriz ainda não tinha terminado. Virou-se para mim, que estava na escuridão. Catarina! Chamou ela. Dei um passo em frente, saindo das sombras, de volta para debaixo do holofote. Sim, Dona Beatriz, você é gerente de marketing na nossa empresa concorrente, não é? Perguntou ela em voz alta. Assenti, confusa. Sim, sou. Amanhã venha ao meu escritório, disse Dona Beatriz em voz alta, certificando-se de que todos ouviam, especialmente o Gonçalo. O cargo de diretor-geral que acabou de ficar vago precisa de alguém inteligente, meticuloso e com uma grande coragem como você. Ofereço-lhe o triplo do seu salário atual. Que me diz? Os olhos do Gonçalo arregalaram-se, quase saltaram das órbitas. Olhou para mim, depois para Dona Beatriz e de volta para mim. A sua respiração parou. Isto não era apenas uma derrota, era um massacre. Sorri docemente, muito docemente, para o Gonçalo, que agora parecia um morto-vivo. É uma oferta interessante, Dona Beatriz, respondi calmamente. O Gonçalo gritou. Não, esse cargo é meu. Catarina, não podes fazer isto. Ele correu na minha direção. As suas mãos estavam cerradas, o seu rosto vermelho de fúria e vingança. A sua sanidade tinha desaparecido. Ele queria bater-me, queria destruir o sorriso no meu rosto. Estávamos a 1 metro de distância. Eu não me mexi. De repente, vindo de lado, uma sombra negra moveu-se rapidamente. Pum! O corpo do Gonçalo foi projetado para trás, voando no ar,
por uma fração de segundo antes de embater com força no chão do palco, com um som baço e doloroso. O seu maxilar acabara de encontrar o punho gigante de um homem de fato preto que apareceu do nada. Sangue fresco jorrou da boca do Gonçalo, manchando o seu fato de noivo branco marfim. A mancha vermelha espalhou-se rapidamente no cetim caro, criando um padrão abstrato e horrível, um símbolo de que a pureza desta festa tinha sido completamente manchada por sangue e pecado. O homem que o atingiu, o chefe de segurança pessoal de Dona Beatriz, com um corpo robusto como um cofre, postou-se firmemente à minha frente. Não precisava de assumir uma posição de luta, apenas parado, a olhar fixamente, já emanava uma aura de perigo que faria qualquer um pensar duas vezes antes de se aproximar. "Tenha modos em frente à senhora", rosnou o homem. A sua voz era baixa, grave, como o rugido de um tigre pronto para atacar novamente se a sua presa se movesse. Eu nem pestanejei. O meu coração batia de forma estável. Vi o Gonçalo a gemer de dor no chão, a segurar o seu maxilar, que provavelmente estava partido. Ele tentou levantar-se, cambaleando, mas os seus pés escorregaram nas pétalas de rosa espalhadas e na água derramada do vaso que ele próprio partira. Que visão patética! O homem que há 10 minutos se erguia orgulhoso como um príncipe de conto de fadas, agora contorcia-se como um verme na lama. Dona Beatriz olhou para o Gonçalo com um olhar difícil de decifrar. Nojo, pena ou simplesmente aborrecimento por ver lixo que ainda não tinha sido deitado fora. "Limpe esta confusão", ordenou Dona Beatriz ao seu chefe de segurança sem sequer olhar para o Gonçalo. "Não quero voltar a ver as caras destes traidores no meu edifício." Dona Beatriz parou por um momento, olhando para o gerente do hotel, que estava pálido num canto do palco. "E certifique-se de que a conta pelos danos no palco e pelas perdas imateriais desta noite é faturada à conta pessoal do Gonçalo. Não debite um único cêntimo à conta da empresa." Os olhos inchados do Gonçalo arregalaram-se ainda mais. Ele parou de gemer. A dor na sua carteira era de repente mais aguda do que a dor no seu maxilar. A conta desta festa era de centenas de milhares de euros. Ele contava com um bônus do escritório e um presente do Sr. Carvalho para a cobrir. Sem isso, ficaria subitamente pobre. Pior, ficaria endividado para o resto da vida. "Dona Beatriz, por favor, Dona Beatriz." O Gonçalo tentou falar, mas o sangue na sua boca fê-lo engasgar-se. "Eu não tenho tanto dinheiro. A senhora sabe o meu salário." "O teu salário?" cortou Dona Beatriz, friamente. "Oh, esqueceste-te. Tu agora estás desempregado." Dona Beatriz virou-se, dando-lhe as costas, e desceu do palco com a elegância de uma rainha que acaba de proferir uma sentença de morte. Parou por um momento à minha frente, deu-me uma leve palmada no ombro. "No meu escritório às 9. Não te atrases." Depois, partiu, seguida pelos seus assistentes leais. Com a partida de Dona Beatriz, a atmosfera na sala transformou-se num caos selvagem. Os convidados já não sussurravam. Apontavam abertamente, riam e gravavam. A luz dos flashes dos telemóveis piscava como luzes de discoteca, ironicamente. "Vejam só, o karma paga-se a pronto. O meu direto no Instagram atingiu os 10.000 espectadores." Loucura. Dá zoom na cara da Mariana. A maquilhagem dela está toda desfeita. A Mariana ainda estava de joelhos perto da cadeira do altar. Não ajudou o Gonçalo. Estava ocupada a esconder o rosto com o que restava do seu ramo de flores destruído, evitando as câmaras dos convidados que se aglomeravam na beira do palco como abutres esfomeados. O Sr. Carvalho, o velho cobarde, já tinha desaparecido, fugido por alguma porta de serviço, deixando estes dois idiotas a arcar com a vergonha sozinhos. E foi aí que ocorreu o auge da comédia trágica desta noite. A mãe do Gonçalo, a velha que me recebeu com arrogância à porta, agora subia a correr para o palco, ofegante.
O seu vestido dourado prendeu-se nos seus saltos, fazendo-a quase cair. Pensei que ela ia abraçar o filho, dar-lhe conforto como uma mãe faria, mas eu estava enganada. O dinheiro sempre falou mais alto do que o sangue nesta família. Gonçalo! Gritou a mãe, histericamente, abanando o corpo do filho ainda prostrado. O que é que a dona Beatriz quis dizer? Temos de pagar tudo isto? De onde vamos tirar o dinheiro? A certidão da minha casa, tu hipotecaste-a para dar a entrada para este salão. O Gonçalo gemeu, tentando libertar-se do aperto da mãe. Mãe, dói, mãe! Dói mais a mim! Gritou a mulher. As suas lágrimas escorreram, borrando a sua maquilhagem espessa, criando sulcos horríveis no seu rosto enrugado. Ela bateu no peito do Gonçalo repetidamente. Tu disseste que a Mariana era rica. Disseste que ela era a amante de um chefe com muito dinheiro. Por que é que isto aconteceu? Vamos ficar na miséria, Gonçalo. Na miséria. Então, o olhar da mãe do Gonçalo virou-se para a Mariana. Os seus olhos tornaram-se selvagens, como os de uma bruxa prestes a queimar a sua presa. A culpa é toda tua, sua, desgraçada. Sem se importar com o seu vestido luxuoso, a mãe do Gonçalo atirou-se a Mariana. Puxou o cabelo ondulado da Mariana, que tinha sido penteado durante horas num salão caro. A tiara de diamantes de imitação na cabeça da Mariana voou, caindo e rolando pateticamente no chão do palco. Ai, senhora, largue-me! Dói! Gritou a Mariana. Devolve o dinheiro do meu filho. Sua vigarista, mulher da rua, grávida do filho de outro a querer casar com o meu filho. A mãe do Gonçalo cuspiu diretamente na cara da Mariana. A cena era tão grotesca, tão nojenta, mas cativante. Uma sogra e uma nora que há uma hora se elogiavam em frente às câmaras, agora lutavam no chão como gatas vadias a disputar restos de comida. O vestido de noiva rasgado, o cabelo despenteado. Palavrões saíam das suas bocas. Os convidados aplaudiam. Força, senhora! Dá-lhe! Gritou alguém da multidão, seguido pelo riso dos outros. Já não viam isto como um casamento. Era um circo, e o Gonçalo e a sua família eram os palhaços principais. Respirei fundo. O aroma de perfume caro, suor de medo e o cheiro metálico de sangue misturavam-se, revirando-me ligeiramente o estômago. Eu já tinha visto o que queria ver. A sua destruição não era apenas sobre posição ou status social, mas sobre a destruição da moral e dos laços familiares. Eles devoravam-se uns aos outros enquanto o navio afundava. Ajeitei a minha franja, que tinha sido despenteada pelo ar-condicionado. Com passos calmos, virei-me. As minhas costas direitas. A minha tarefa estava concluída. Não precisava de sujar mais as minhas mãos. No entanto, mal dei 3 passos. Algo prendeu o meu tornozelo, frio e trêmulo. Parei, baixando o olhar lentamente. A mão do Gonçalo. Ele arrastava-se pelo chão, arrastando o seu corpo dorido apenas para alcançar a minha perna. Meu Deus, aquele rosto estava irreconhecível. Lábios partidos, olhos inchados, sangue e lágrimas misturados como lama nas suas bochechas. Mas o mais assustador era o seu olhar. Já não havia arrogância nem orgulho. Apenas um buraco negro de desespero profundo. Catarina, a sua voz saiu como o assobio de um pneu furado. Os seus dedos agarravam firmemente a tira do meu salto alto, com medo que eu desaparecesse. Não vás, ajuda-me. Olhei para ele, impassível, como se estivesse a olhar para um inseto preso no meu sapato caro. Ajudar-te? Ajudar-te com o quê, Gonçalo? Não tens já uma mulher perfeita e uma mãe que te adora? Olha, elas estão ali. Apontei com o queixo para a Mariana e a sua mãe, que ainda se puxavam os cabelos enquanto choravam e gritavam. O Gonçalo abanou a cabeça fracamente. As suas lágrimas caíram sobre o meu sapato vermelho. Elas estão loucas. Eu não tenho mais ninguém, Catarina. Só tu. Tu és a minha mulher. Nós podemos consertar isto. Eu divorcio-me da Mariana agora mesmo.
Começamos do zero, sim? Tu ainda me amas, não é? Vieste aqui porque ainda te importas. Que palavras! Quão delirante ele era! Ele pensava que a minha vinda era uma prova de amor. Ele pensava que depois de ele ter pisado o meu orgulho, deitado-me fora como lixo e humilhado, eu cederia só por vê-lo sofrer. De repente, um pequeno riso escapou dos meus lábios. Não um riso cínico, mas um riso divertido, genuinamente divertido. Gonçalo, Gonçalo. Agachei-me um pouco, aproximando o meu rosto do seu, todo machucado, para que ele pudesse ver claramente o brilho nos meus olhos, que não continham um pingo de piedade. Estás a perceber mal. Eu não vim aqui para te reconquistar. Eu não recolho o lixo que já deitei fora. Estendi a mão, como se fosse acariciar a sua bochecha. O Gonçalo fechou os olhos, inclinando o rosto, esperando um toque de afeto. Mas a minha mão não pousou na sua bochecha. A minha mão desceu, soltando os seus dedos, um a um, do meu sapato, com um movimento firme e irrefutável. Eu vim aqui, sussurrei-lhe ao ouvido, apenas para me certificar de que, quando caíres no inferno, te lembres de quem te empurrou. Levantei-me, sacudindo o meu vestido. Adeus, Gonçalo. Aproveita a tua nova vida como pai do filho do teu chefe. Ah, espera. Tu nem sequer és o pai. Tu não és nada. Comecei a afastar-me, descendo as escadas do palco. Mas, no momento em que os meus pés tocaram no tapete vermelho lá embaixo, o som de um grito agudo da Mariana parou os meus passos. Não era um grito de dor por ter sido agredida, mas um grito de dor física pura e aterrorizante. A minha barriga dói. Sangue. Ah, virei-me rapidamente. No palco, a Mariana segurava o seu baixo ventre e por entre as suas pernas, por baixo do seu vestido branco já sujo, uma mancha de líquido vermelho escuro começou a escorrer abundantemente, encharcando o chão do palco com uma velocidade alarmante. A cor vermelha espalhou-se a uma velocidade assustadora, alastrando-se pelas fibras do cetim branco do vestido de noiva da Mariana como tinta derramada em papel absorvente. Espessa, escura e com um cheiro metálico que instantaneamente se sobrepôs ao aroma das flores em toda a sala. Em questão de segundos, o palco do altar, que antes era um trono de luxo, transformou-se numa cena de crime nauseante. Sangue, Gonçalo! Sangue! O grito da Mariana era estridente, a perfurar os tímpanos, misturado com soluços de puro terror. As suas mãos trêmulas tentavam cobrir a origem da hemorragia na sua virilha, mas em vão. O líquido espesso continuava a escorrer, a pingar para o chão do palco, criando uma poça vermelha sob a luz cruel dos holofotes. O silêncio que se tinha instalado após a discussão foi quebrado por um caos em massa e descontrolado. Meu Deus, uma hemorragia! Chamem uma ambulância! Rápido, não filmem! Meu Deus, ajudem-na! Isto é um aborto espontâneo. Os gritos dos convidados ecoavam. Algumas mulheres, incapazes de suportar a visão do sangue, viraram o rosto ou taparam os olhos dos filhos. No entanto, a maioria dos convidados, aqueles cuja moral já estava corroída pela curiosidade, avançou. Os smartphones foram erguidos, o zoom das câmaras foi maximizado. Já não eram convidados de um casamento, eram abutres a documentar uma carcaça fresca. Os flashes das câmaras disparavam freneticamente, imortalizando o momento mais baixo na vida de uma mulher, sem um pingo de empatia. Eu ainda estava ao pé da escada do palco, imóvel. As minhas mãos agarravam a clutch com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Já não sorria. Não há vitória em ver uma vida a desvanecer-se, mesmo que fosse a semente de um caso de adultério, mas também não me movi para ajudar. As minhas pernas pareciam pesadas, presas pela consciência de que isto já não era da minha conta. Era uma força maior. Era a forma do universo limpar a confusão com os seus métodos brutais. No palco, a reação da mãe do Gonçalo foi o que mais me arrepiou. A velha não abraçou a Mariana. Não gritou por um médico. Pelo contrário, recuou,
levantando a saia do seu vestido para não se sujar de sangue. Os seus olhos fixaram-se na poça vermelha, não com tristeza, mas com o horror da perda financeira. O neto do chefe!" murmurou a mãe do Gonçalo. A sua voz ouviu-se claramente no meio do tumulto, pois ela estava perto do microfone caído. "Se o bebê morrer, não recebemos nada. Gonçalo, faz alguma coisa. É o nosso bilhete dourado." Bárbaro. Que bárbaro. No momento em que a sua nora estava em agonia e a lutar pela vida, tudo o que ela pensava era no ativo que se estava a esvair com aquele sangue. O Gonçalo, que há pouco choramingava aos meus pés, virou-se para a mãe com um olhar vazio. O seu rosto machucado estava coberto de sangue seco e lágrimas. O seu cérebro parecia ter entrado em curto-circuito. Ele olhou para a Mariana a contorcer-se de dor, depois para a sua mãe histérica por causa do dinheiro e depois para os convidados a filmar. "Bilhete?" sussurrou o Gonçalo, a sua voz rouca, quase inaudível. Ele riu-se. O riso de um louco. "Um bilhete para o inferno, mãe." Finalmente, a equipa médica de emergência do hotel e os seguranças abriram caminho pela multidão. 3 homens de uniforme correram para o palco com uma maca dobrável e um kit de primeiros socorros. "Abram caminho! Abram caminho!" gritou um dos seguranças, empurrando os convidados que bloqueavam a passagem. Eles rodearam a Mariana. Um dos paramédicos verificou imediatamente o seu pulso e a hemorragia. O rosto da Mariana estava branco como papel, os seus lábios azuis. Ela estava a perder a consciência. "Dói, Gonçalo. Está frio", gemeu a Mariana, baixinho. Os seus olhos procuravam o Gonçalo, mas o Gonçalo não se mexeu do seu lugar, a 3 metros de distância. O homem apenas ficou sentado de joelhos, a olhar para o vazio como uma estátua de cera a derreter. "Ela está a perder muito sangue. Temos de a levar para o hospital agora. Preparem o oxigênio", ordenou o paramédico, com firmeza. Com agilidade, o corpo da Mariana foi levantado para a maca. O vestido de noiva gigante, o símbolo de arrogância de que ela se gabava, tornou-se agora um fardo. As camadas de tule estavam encharcadas de sangue, pesadas, e a dificultar a evacuação. Os paramédicos tiveram de rasgar a parte de baixo do vestido caro com tesouras médicas para conseguirem colocar a Mariana na maca. O som do tecido a rasgar-se foi dilacerante, marcando o fim do falso conto de fadas da princesa. Quando a maca foi transportada, passando pelo Gonçalo, a mão mole da Mariana tocou no ombro do marido, deixando uma mancha de sangue no seu fato branco, mas o Gonçalo não reagiu. Não se virou, não segurou a mão da sua mulher. Deixou a Mariana ser levada, passando por um mar de gente que a escarnecia em direção à saída de emergência. A mãe do Gonçalo desabou, sentando-se na cadeira do altar onde a Mariana estivera. Chorava compulsivamente. "Acabou. Está tudo acabado. A minha casa, o meu dinheiro." A luxuosa festa de casamento terminou oficialmente, não com o lançamento do ramo, mas com a sirene de uma ambulância que começava a soar, aproximando-se do átrio do hotel. A orquestra há muito que parara, substituída pelo murmúrio de milhares de pessoas que testemunharam a queda de uma família. Respirei fundo, inalando o ar do salão que agora parecia sufocante e tóxico. O cheiro de perfume caro misturado com o cheiro metálico de sangue revirava-me o estômago. Estava na hora de ir embora. O meu trabalho como mensageira do karma estava feito. O resto, o destino encarregar-se-ia. Virei-me de costas para o palco em desordem. Os meus passos eram calmos, abrindo caminho pela multidão. Estranhamente, a multidão abriu-se por si mesma. As pessoas recuaram, dando-me uma passagem de 2 metros de largura. Olhavam para mim com uma mistura de medo, admiração e horror. Ninguém ousou falar comigo. Ninguém ousou sussurrar quando eu passei. Já não me viam como a Catarina, a divorciada abandonada. Viam-me como uma fria deusa da vingança, a mulher que, com um toque do dedo no ecrã de um telemóvel,
conseguiu demolir o arranha-céus da vida de alguém. Eu podia ouvir a voz do meu próprio coração a sussurrar: não olhes para trás. Não mostres compaixão. Eles não te deram nenhuma há 3 anos. Continuei a caminhar em direção à magnífica saída do salão. A grande porta de vidro estava à minha frente. Liberdade, ar fresco e um novo futuro esperavam-me lá fora. No entanto, no momento em que a minha mão estava prestes a empurrar o puxador dourado, um grito parou o meu mundo. Não era a voz da Mariana, nem da mãe do Gonçalo. Era a voz do Gonçalo, mas não a voz suplicante de antes. Era a voz de um demônio a despertar do seu sono. Catarina! O grito foi tão alto, tão áspero e cheio de um ódio tão puro que fez tremer os vidros das janelas. O eco da sua voz ressoou no teto alto do salão, silenciando as milhares de bocas presentes. Parei. A minha mão ainda estava no ar, sem tocar no puxador. Ouvi passos a correr atrás de mim, rápidos, pesados. O som de sapatos a baterem no chão de mármore com toda a força. Ele estava a perseguir-me. Virei-me lentamente, muito lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. A cena à minha frente era a definição de um pesadelo. O Gonçalo corria na minha direção desde o fundo do salão. Tinha um aspecto horrível, o cabelo despenteado, o fato rasgado e ensanguentado, o rosto inchado e roxo, e os seus olhos. Meu Deus! Os seus olhos estavam esbugalhados, quase a saltar das órbitas. Vermelhos, a arder de loucura. Na sua mão direita, ele segurava algo que brilhava à luz das lâmpadas. Não era uma pistola, não era uma faca. Era o gargalo partido de uma garrafa de vinho, afiado e irregular. Os convidados gritaram histericamente: ele tem uma garrafa partida! Foge! O Gonçalo enlouqueceu. Parem-no! Seguranças! Mas os seguranças estavam ocupados na porta dos fundos com a Mariana. A distância entre o Gonçalo e eu era de apenas 10 metros. Ninguém ousou interpor-se. As pessoas saltaram para o lado com medo de serem atacadas, deixando um caminho livre entre o louco e o seu alvo. Fiquei parada. Os meus pés estavam pregados ao chão, não por medo, mas pelo choque de ver até que ponto um ser humano pode cair. Ele já não se culpava a si mesmo. Não culpava a Mariana. Não culpava o Sr. Carvalho. Na sua mente doentia, eu era a fonte de toda a sua destruição. Eu era a bruxa que tinha de ser eliminada. Tu mataste o meu filho. Tu destruíste a minha vida. Morre, Catarina. Morre comigo. O Gonçalo uivou como um lobo ferido, levantando o caco de garrafa bem alto, pronto para o cravar no meu pescoço. 5 metros, 3 metros. Eu conseguia ver as veias salientes na sua mão, prontas para me rasgar a vida como o último sacrifício da sua festa. 2 metros. O tempo pareceu parar completamente. Eu não me desviei. Não gritei. Apenas olhei diretamente para os seus olhos loucos, desafiando-o a terminar o que tinha começado. O seu hálito, a cheirar a álcool e sangue, atingiu o meu rosto. A ponta afiada do vidro pairou, descendo em direção ao meu rosto. O vento da morte soprou gelado, trazendo o cheiro forte de álcool do hálito ofegante do Gonçalo. A ponta afiada do caco de garrafa de vinho verde brilhava maldosamente sob a luz dos holofotes, descendo a toda a velocidade em direção à artéria do meu pescoço. Naquele segundo que pareceu uma eternidade, eu conseguia ver os poros dilatados do rosto do Gonçalo, as veias rebentadas nos seus olhos e uma gota de saliva a voar do canto dos seus lábios. Este já não era o rosto do homem que um dia prometeu amor eterno perante o altar. Era o rosto de um demônio desesperado por ter perdido o seu paraíso. Não fechei os olhos. Recusei-me a dar-lhe a satisfação final de ver o medo no meu rosto. Se eu tivesse de ser ferida esta noite, garantiria que seria uma ferida que o mandaria para a prisão para o resto da vida. Ouviu-se o som de tecido a rasgar-se, seguido pelo som surdo e forte de carne a bater em carne. Pum!
O caco de garrafa parou a apenas 2 centímetros da pele do meu pescoço. A mão do Gonçalo ficou suspensa no ar, a tremer violentamente, segura por um aperto de mão gigante envolto num fato preto. O chefe de segurança de Dona Beatriz. O homem moveu-se mais rápido que uma sombra. Ele não apenas segurou a mão do Gonçalo. Com um único movimento brusco, eficiente e brutal, ele torceu o pulso do Gonçalo numa direção antinatural. Crack! O som do osso a partir-se foi nítido e horrível, ecoando por todo o salão silencioso. Ah! Ah! Argá! O grito de fúria do Gonçalo transformou-se instantaneamente num uivo de dor dilacerante. O caco de garrafa caiu da sua mão, tilintando no chão de mármore. O Gonçalo caiu de joelhos a segurar o seu pulso que agora estava dobrado num ângulo estranho. O seu rosto ficou pálido, e gotas de suor frio do tamanho de grãos de milho apareceram instantaneamente na sua testa. Mas o chefe de segurança ainda não tinha acabado. Ele não mostrou misericórdia ao homem que acabara de tentar cometer um homicídio em público. Deu um pontapé na parte de trás do joelho do Gonçalo, fazendo-o cair de bruços, e depois pressionou o rosto do Gonçalo contra o chão de mármore com o seu joelho. A bochecha pisada do Gonçalo estava agora esmagada contra o chão frio, misturada com pó e restos de pétalas de flores pisadas. "Fica quieto, ou parto-te o outro", rosnou o chefe de segurança diretamente ao ouvido do Gonçalo. O Gonçalo debatia-se como um peixe fora de água. As suas pernas pontapeavam o chão, criando um som patético. "Larga-me! Larga-me! Eu quero matá-la! Ela é o demônio! Foi ela que destruiu a minha vida!" Gritava o Gonçalo com a boca pressionada contra o chão, fazendo a sua voz soar abafada e molhada de saliva e sangue. As sirenes da polícia finalmente soaram no átrio da frente, misturando-se com as sirenes da ambulância que acabara de levar a Mariana. Os convidados recuaram, encostando-se às paredes, dando o máximo de espaço possível. Olhavam para o Gonçalo já não com nojo, mas com puro medo. O homem bonito, bem-sucedido e estabelecido era agora nada mais do que um criminoso louco, imobilizado no chão. Respirei fundo, ajeitando a gola do meu vestido que estava ligeiramente torta. O meu coração batia depressa, mas não de medo, era a adrenalina da vitória. Aproximei-me do corpo do Gonçalo, que estava a ser imobilizado. Os meus saltos altos pararam mesmo em frente ao seu rosto esmagado no chão. O Gonçalo parou de se debater quando viu a ponta dos meus sapatos vermelhos. Ele levantou a cabeça com dificuldade. O pescoço torcido, os olhos molhados e vermelhos. "Catarina", sibilou ele. O seu tom de voz mudou novamente. Desta vez, não era raiva, mas um desespero profundo. Exaustão mental total. "Estás satisfeita? Hã? Satisfeita por me veres assim?" Inclinei-me, olhando para ele com um olhar vazio e impassível. "Satisfeita?" perguntei suavemente. Mas a minha voz ouviu-se claramente por entre os soluços da sua mãe, que ainda chorava no palco. "Eu ainda nem comecei, Gonçalo. Isto não foi obra minha. É a tua própria colheita. Foste tu que semeaste as sementes da mentira. Foste tu que as regaste com arrogância, e agora estás zangado porque os frutos são venenosos. Ajuda-me, Catarina." O Gonçalo começou a chorar. Um choro feio. O ranho escorria do seu nariz. "Retira a queixa depois. Não me deixes ir para a prisão. Eu ainda sou teu marido perante Deus, não sou? Nós ainda não nos divorciamos oficialmente." "Pois não, Catarina. Por favor, a minha carreira está arruinada. A minha mulher abortou. A minha mãe está em estresse. Se eu for para a prisão, quem vai cuidar da minha mãe?" De novo, a manipulação. Mesmo no seu ponto mais baixo, ele ainda tentava usar o meu sentimento de culpa, usando a sua mãe como escudo. Ele pensava que eu ainda era a Catarina de antes. A mulher estúpida que cederia apenas por pena. 4 polícias de uniforme correram para dentro do salão, armados. O ambiente tornou-se ainda mais tenso. "É aquele o agressor. Agente."
apontou o gerente do hotel com a mão trêmula. Ele tentou atacar uma convidada e danificou a propriedade do hotel. Os polícias assumiram o controlo. O chefe de segurança de Dona Beatriz libertou o seu aperto, permitindo que a polícia puxasse as mãos do Gonçalo para trás das costas. Clique, clique. O som frio das algemas, a fecharem-se nos pulsos do Gonçalo, soou como a música de encerramento perfeita. Uma sinfonia de destruição. O Gonçalo foi puxado à força para se levantar. Cambaleou, as pernas fracas. O seu fato luxuoso estava agora esfarrapado e sujo. Parecia um sem-abrigo que roubou as roupas de um rico. Quando a polícia o arrastava, passando por mim, o Gonçalo resistiu por um momento, firmou os pés no chão, virando o corpo para me encarar. Os nossos rostos ficaram frente a frente. Estávamos perto, mas sentia-se como se estivéssemos separados por um abismo intransponível. A voz do Gonçalo tremia violentamente, cheia de vingança, mas também de medo. Tu tiraste-me tudo, Catarina. Tudo. Achas que podes viver em paz depois disto? Achas que ganhaste? Eu sorri. Desta vez, um sorriso muito subtil, quase invisível. Aproximei um pouco o meu rosto, olhando diretamente para a sua alma corroída. Gonçalo, sussurrei suavemente. Eu não te tirei nada. Apenas devolvi o que não era teu por direito. Aquele cargo pertencia à tua competência, que era nula. Aquela esposa pertencia ao teu chefe. Aquele filho pertencia à tua mentira. A única coisa que é puramente tua agora são essas algemas. Cabra! O Gonçalo cuspiu-me na cara. O cuspo misturado com sangue atingiu a minha bochecha. Os convidados ofegaram em choque. A polícia puxou o Gonçalo com força. Ande, não resista. Um golpe com a coronha da arma atingiu as costas do Gonçalo, fazendo-o tossir e ser arrastado à força. Não limpei o cuspo. Deixei-o na minha bochecha, quente e nojento. Era a minha medalha de guerra. A prova final do quão baixo era o nível do homem por quem eu chorei durante meses. Catarina, eu juro que vou voltar. Vou caçar-te. Os gritos do Gonçalo afastavam-se, ecoando pelo corredor do hotel enquanto ele era arrastado para o carro de patrulha. A sua voz tornava-se cada vez mais fraca, até finalmente desaparecer, engolida pela porta de saída, substituída pelo som da multidão no átrio a julgar. No salão de baile, o silêncio reinou novamente, mas desta vez parecia diferente. Não um silêncio tenso, mas um silêncio vazio após a passagem de uma grande tempestade. O palco no fundo parecia os destroços de um navio naufragado. Cadeiras viradas, flores espalhadas, manchas de sangue a secar e uma velha mãe sentada no chão, a olhar para o vazio, para a porta por onde o seu filho Orgulho acabara de ser arrastado. A mãe do Gonçalo já não chorava. As suas lágrimas tinham secado. Estava de joelhos entre cacos de vidro e pétalas de rosa murchas. O seu olhar estava vazio. A sua boca movia-se em silêncio. O seu mundo tinha desabado. As suas esperanças de uma nora rica, um neto herdeiro e uma velhice confortável. Tudo se desvaneceu em menos de uma hora. Peguei num lenço do bolso, limpando lentamente a mancha de cuspo da minha bochecha. Os meus movimentos eram calmos, elegantes. Olhei à minha volta. Os convidados baixaram a cabeça quando os meus olhos encontraram os deles. Eles tinham medo, tinham respeito e perceberam. Nunca se brinca com o fogo de uma mulher que já não tem medo. Virei-me de costas para os escombros da festa. Desta vez, estava realmente acabado. Nada mais me prendia, sem mais gritos, sem mais drama. Caminhei em direção à saída principal. A porta de vidro abriu-se automaticamente para mim. O vento noturno do porto atingiu o meu rosto, frio, mas fresco, muito mais fresco do que o ar lá dentro. Em frente ao átrio, o carro da polícia que levava o Gonçalo acabara de partir, com a sua sirene azul a piscar. Atrás dele, a ambulância que levava a Mariana também acelerou pelo trânsito. Os dois veículos levaram o meu passado em direções diferentes.
Um para a prisão, outro para o hospital. Enquanto eu estava na beira do passeio do átrio do hotel, o empregado trouxe-me o carro. Mas antes de eu entrar, um sedã preto de luxo parou mesmo à minha frente. O vidro traseiro desceu lentamente. Lá dentro, Dona Beatriz estava sentada, com um rosto cansado, mas satisfeito. Tirou os seus óculos de ouro, olhando-me fixamente. A minha oferta de há pouco foi a sério, Catarina, disse ela, impassível. Amanhã, no meu escritório, às 9. Não venha de preto. Venha de vermelho. Você tem perfil de líder. O vidro voltou a subir sem esperar pela minha resposta. O carro de luxo partiu, deixando-me sozinha sob a luz fraca do átrio do hotel. Olhei para o céu do porto. A chuva tinha parado. As nuvens escuras começavam a dissipar-se, revelando uma pequena estrela que brilhava, fraca, mas persistente. Abri a porta do meu carro. Sentei-me ao volante. O meu corpo, que esteve tenso todo este tempo, começou lentamente a relaxar. As costas do assento pareciam abraçar-me. Respirei fundo, muito fundo, expirando os últimos resquícios do veneno dos últimos 3 anos que se tinham acumulado nos meus pulmões. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma libertação emocional avassaladora. Chorei. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Uma lágrima caiu, depois 2, e depois transformou-se num pequeno riso. Um riso que se tornou cada vez mais alto, enchendo o habitáculo do carro. Ri-me até me doer a barriga, a rir-me do quão absurda é a vida. Liguei o motor. O rádio ligou-se automaticamente, a tocar uma canção pop alegre que contrastava com esta noite sangrenta. Engatei a primeira, acelerei lentamente. As rodas do carro giraram, levando-me para longe daquele hotel amaldiçoado, longe do Gonçalo, da Mariana e da sua família tóxica. Mas, quando olhei pelo espelho retrovisor uma última vez, o meu olhar captou o reflexo de alguém de pé junto a um pilar do átrio, a observar a minha partida. Não era um fantasma, não era uma pessoa, mas a sombra de mim mesma no passado. A Catarina fraca, a chorar enquanto arrastava uma mala. A sombra sorriu para mim, acenou e depois desvaneceu-se, engolida pela luz da cidade. Voltei a olhar para a estrada à minha frente. Reta, iluminada e livre de obstáculos. A vida é como um eco. O que envias, volta para ti. O que semeias, é o que colhes. E esta noite eu voltei para casa de mãos limpas, com o coração leve e um futuro brilhante pela frente. A honestidade pode ser amarga no início, mas a mentira é um veneno que te mata lentamente. Nunca subestimes alguém que está embaixo, porque quando se levantar, tornar-se-á numa tempestade capaz de derrubar o teu palácio de arrogância.